12 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel. No 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro, um cabrito, para fazer um sacrifício para cada casa. Amém? Irmãos, esse texto é após a morte, a última praga. A última praga do Egito. Após a última praga, Moisés e Arão receberam de Deus um recado que deveria dar ao povo e que teria que ser permanente, celebrado para o resto das suas vidas. Ele disse para o povo de Israel aqui: este mês, de agora em diante, é um princípio. Este mês, de agora em diante, será o primeiro para vocês. Os 430 anos de escravidão ficarão no passado. E ele diz aqui: não deixe sobra. Não volte atrás. Não olhe para trás. Vocês vão preparar o cordeiro e vocês vão assá-lo. E você não vai deixar sobra para amanhã seguinte. Vocês vão queimar se sobrar o que for consumido. Mas quando vocês partirem daqui, eu estou zerando a vida de vocês. Vocês vão começar do zero. Esse mês será para você o primeiro mês do ano. E quando eles começam a caminhar nessa promessa, irmãos, eles se encontram, se deparam diante do Mar Vermelho. E Moisés ouve de Deus lá no capítulo 13, verso 13, né? Moisés disse: não tenha medo. Ele transmite esse recado ao povo: não tenha medo. Apenas permaneçam firmes e veja como o Senhor resgatará vocês. Vocês nunca mais verão os inimigos que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês. Aprendemos uma coisa, irmãos: quando Deus intervém na nossa vida, Ele geralmente zera a nossa história e nos manda seguir em diante. Ele nos manda olhar para frente. Provérbios, capítulo 4, diz assim: olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você, verso 25. E verso 26 diz: estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Não saia dela. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Deus está mostrando o princípio do mês para você. Assim como Ele mostrou para o povo de Israel, assim como Ele zerou a história de Israel. E aqui no capítulo 4 ainda de Provérbios, ele diz: é eu que vou ensinar o caminho, é eu que vou conduzir vocês por essa estrada reta. Irmãos, quando Deus decide nos libertar, nos resgatar, nos livrar, Ele nos convida a não olhar para trás. Deus estava através de Moisés dizendo para aquele povo: esqueça a escravidão, esqueça os 430 anos, não olhe para trás, olhe para diante e estabeleça para você um caminho, uma estrada reta e segura. Ele zerou a vida de Amós, irmãos. Ele zerou a vida de Amós. Amós diz assim, ó: eu não
sou profeta. Eu não sou filho de profeta. Eu sou apenas um boiadeiro, um colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de lá e me apontou um novo caminho. E é dele que eu vou seguir. Ele zerou a vida de Pedro. Irmãos, Jesus encontra Pedro e Jesus pede para entrar no barco de Pedro, lá em Lucas 5. E ele pede Pedro para permissão para entrar no barco. Jesus pede permissão para nós nesta manhã. Deixa eu entrar no seu barco. E quando Jesus estava dentro do barco de Pedro, Pedro ouve uma ordem. Agora vocês vão mais fundo. Vá mais fundo. Vá mais fundo no seu relacionamento com Ele. Vá mais fundo na sua intimidade com Ele. Confie nisso. E quando você confiar nisso, você vai ouvir o que Pedro ouviu, assim como os israelitas ouviram. Não temas. Verso 10. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Deus disse para o povo de Israel, de agora em diante, vocês serão livres. Esse passará a ser para vocês o primeiro mês do ano. Jesus olha para Pedro e diz, esqueça que pescador que você é. De agora em diante, você será pescador de homens. Ele zerou a vida de Paulo, irmãos. Ao ponto de Paulo dizer assim, lá em Filipenses, se não me engano, em Filipenses capítulo 3, ele diz, eu concentro, faça isso. Concentre todos os seus esforços, esquecendo do passado e olhando para o que está diante de você. Prossiga para o final desta corrida, não olhe para trás. E você receberá o prêmio da soberana vocação, daquilo para o qual você foi chamado. Não temas. O perfeito amor lança fora o medo, e aquele que teme não está aperfeiçoado em amor. Ele é o nosso pastor, irmãos. Só Ele conhece o caminho dos pastos verdejantes. Só Ele conhece o caminho das águas tranquilas. Só Ele conhece as veredas da justiça. Só Ele é capaz de renovar as nossas forças. Só Ele. E ainda que essa nova estrada que Deus se apresentar para nós, tenha vales sombrios, uma coisa está garantida e prometida pela sua palavra. Sua vara vai estar sempre na sua mão, para nos disciplinar quando preciso for, e seu cajado vai estar seguro em suas mãos para nos proteger. Então somente entregue a Ele. Então somente confie nele e não olhe para trás, porque Ele é aquele que apaga todo o nosso passado, todos os 430 anos de escravidão e nos dá a oportunidade de seguir em uma outra direção. Ele abre mar, Ele conduz, Ele direciona, Ele liberta. Irmãos, confie nisso. Faça aquilo que nós acabamos de cantar aqui através da boca de Fernandinho, né? Deixa Ele tocar seus olhos. Deixa Ele tocar seu coração. Deixa Ele tocar seus pés. E você será totalmente dele. E quando você ouvir esse convite, simplesmente segure em suas mãos e se deixe ser conduzido por Ele. Porque só Ele é o caminho, não é?
que nós aprendemos? Só Ele é o caminho. Ele é a nossa única esperança. Única. Lance mão ou lance fora todas as demais confianças e confie tão somente nesse sumo pastor. É confiados nele, irmãos. É só por causa dele que a gente se reúne aqui. É nele que a gente entrega a nossa história. É no altar dele que a gente clama por intervenção para essas pessoas. E nós vamos fazer isso agora. Junte-se a nós. Clame aí. Senhor, zera a história dessas pessoas também. Como o Senhor zerou a história de Israel, a história de Pedro, de Paulo, de Amós, de Filemon, irmãos. Paulo dizia assim, ó, ele era um escravo, agora ele é um irmão amado. É assim que Deus faz com a nossa vida. Vamos clamar.